Fala aí, galera, eu sou Murilo Tasco, você está no canal Imposto de Renda Sem Frescura, o canal que mais cresce, essa é a comunidade que mais cresce, nós estamos no projeto Você Deixa a Sua Dúvida com a hashtag Pergunta Sem Frescura e eu transformo ela em um vídeo. A primeira pergunta aqui, certíssimo, hashtag Pergunta Sem Frescura. Tenho salário de R$19 mil como servidor público. Minha esposa é dona de casa e temos um apartamento de R$1.300. Ela não é minha dependente. Se eu colocar como minha dependente, vou pagar imposto sobre esse aluguel. Sim, perfeito, porque vai agregar esse valor. Eu já falei em outros vídeos, porque na declaração de imposto de renda é ajustado. E aí a tua alíquota ela é ajustada para cima. Você está certíssimo. Só concordando até agora. Se eu colocar como minha dependente, vou pagar imposto sobre esse aluguel. Simulei no programa, perfeito, é isso, galera, fazer conta, fazer conta. Quando eu falo aqui fazer conta, é isso, é simular. No programa da Receita, e aparentemente vou pagar sim sobre esse aluguel, mas ele sozinho ele é isento ou tem a ver com o meu salário? Ah, tá, entendi a sua dúvida. A sua preocupação é porque vocês têm um imóvel e ali vocês estão colocando para alugar. Então vamos por partes, vamos realmente entender primeiro. O imóvel, ele pertence à entidade familiar. Então, independente de estar na sua declaração ou na declaração da sua esposa, ele tem que estar 100%. Mas isso não tem a ver com o rendimento. Ele está gerando rendimento. Ok, mas o primeiro ponto é, ele tem que estar numa ficha de bens. Se a sua esposa não é dependente, ela não declara imposto de renda, então ele tem que estar na sua declaração 100% conforme você adquiriu. Ele está gerando rendimento para a entidade familiar. Agora, para qual CPF? Essa é a pergunta que você tem que fazer. E dependendo da resposta, e vai ou não onerar aqui na questão do pagamento do seu imposto de renda. Por quê? Vou explicar isso com mais calma. Verdadeiramente, se você, na sua declaração de imposto de renda, lançar aqui 1.300 vezes 12, você vai ter um valor considerável aí de R$ 14.600. E esses 14.600 a mais na sua base de cálculo vai gerar imposto. Então talvez você não receba ou tenha até que pagar imposto de renda. Se você fizer o contrato de locação em nome da sua esposa, primeiro, ela não está obrigada ao carnê-leão. Segundo, se ela não tem mais nenhum rendimento, ela não vai estar obrigada ao imposto de renda. Então é um rendimento que vai entrar em nome dela e não vai ser tributado. E você continua fazendo a sua declaração do imposto de renda normalmente com o seu salário. Entendeu? Perfeito? Mas lembrando, se você levar para dentro da sua declaração a sua esposa, você tem que levar os rendimentos, os bens e as despesas. O bem, no caso o apartamento aqui, já está na sua declaração, foi o que eu entendi. E a questão do valor, eu acho que não vale a pena mesmo. Então, o seu pensamento está correto, só faça o contrato de locação em nome da sua esposa. Vamos lá, mais uma pergunta aqui, hashtag Pergunta Sem Frescura, galera fazendo certinho, é isso aí. Você faz com a hashtag Pergunta Sem Frescura, a sua dúvida vira um vídeo. Amigo, eu recebo R$ 2.200 de aluguel de um veículo que eu aluguei para um motor de Uber. O processo de preenchimento do carnê-leão é igual ao aluguel imobiliário? Eu tenho alguma dedução? Não. São duas coisas totalmente diferentes. Então, você aluga o seu bem móvel, seja ele qual for, uma moto, um carro, uma lancha, ele entra na questão dos rendimentos tributáveis cabíveis ao carnê-leão, mas que não é a questão do aluguel. Você pode até usar o livro caixa, desde que ali no livro caixa todas as despesas estejam de acordo com o que você está fazendo no do seu rendimento. Mas, de fato, por mais que seja um aluguel, não é a mesma situação de um aluguel de bem imóvel. Então, você não vai fazer o preenchimento da forma igual. Tanto é que na hora que você colocar lá em cima, no cadastro, você tem que colocar como autônomo, porque é um rendimento do serviço não assalariado, ou seja, um rendimento de autônomo. Vamos embora lá, mais uma pergunta. Não trabalho, recebo 2 aluguéis. Pô, se você recebe aluguel, você tem uma atividade. Se tem atividade, você trabalha. Vamos mudar isso aí, tudo bem. Recebo 2 aluguéis. Recebo informe de apenas uma imobiliária. A outra é pequena. Não sei por isso, talvez seja por isso, nunca me passaram. Fazendo um cálculo total, ano passado, 29 mil...
Não sei se deveria declarar. Por favor, pode me orientar? Claro, com certeza, eu estou aqui para isso, para tirar sua dúvida. Beleza. Primeira coisa que você precisa entender: a imobiliária é apenas uma ferramenta para administrar o aluguel do seu imóvel. Ela não é sua fonte pagadora. Não é ela que está pagando o aluguel. Quem está pagando o aluguel é o seu inquilino. E se ele é uma pessoa física, você está sujeito ao carnê-leão. Vamos lá. Você tem 2 aluguéis. Digamos que cada aluguel, R$ 1.500 de cada um. Você recebe aí R$ 3.000. Você está obrigado. Porque passou o total dos rendimentos de aluguel. Aí não interessa se é uma casa, se é 10 casas, se é 2, se é 3, dependente. O total dos aluguéis ultrapassou 2.259,20, você está obrigado a fazer o carnê-leão. Então você precisa fazer o carnê-leão, faça retroativo enquanto não entregou a declaração do imposto de renda e ajuste a sua situação. Dentro do carnê-leão, você vai fazer ali e se tiver as retenções, você vai pagar o DARF. Primeiro ponto. Segundo, você falou que o total dá 29.924. Verdade. Você estaria desobrigado, não é isento, desobrigado a entregar a declaração do imposto de renda, porque o último teto era 33.888. Então você estaria desobrigado, não precisaria. Mas, contudo, entretanto, portanto, todavia, como você é obrigado a fazer o carnê-leão e provavelmente, eu não tenho os valores do seu aluguel, provavelmente você teria que pagar um DARF mensal. Se você fizer o imposto de renda, mesmo desobrigado, você pode fazer o imposto de renda, com o que você pagou, talvez você tenha isso restituído na época do imposto de renda. Mas você só vai receber a restituição se entregar o imposto de renda. Entendeu? Você está desobrigado, mas pode entregar. Você está tendo retenção que pode ter esse valor de volta. Ah, Murilo, mas eu preenchi a declaração e eu não vou ter restituição. Então você não precisa nem entregar, porque você está abaixo do valor que obriga a entregar. Isso é um dos 8 itens. Você tem outros itens, por exemplo, como ganho de capital, investimento na bolsa com movimentações, operações de compra e venda acima de 40 mil ou que teve alguma retenção. Então você tem outros itens que deixam você obrigado a fazer o imposto de renda. Mas se não tem nenhum e você recebeu apenas 29 mil, você está desobrigado de entregar a declaração, mas só vai receber a restituição. Quer entender isso mais a fundo? Quer entender isso na prática? Adquira meu curso Imposto de Renda 2.0. Você vai entender isso de uma forma simples, rápida, objetiva. Porque quando você abre o meu curso, a impressão é que você está numa sala de aula. E se mesmo assim ainda ficou uma dúvida, em até 24 horas por dentro do curso, eu, Murilo, vou estar lá respondendo e tirando sua dúvida, quantas forem, até que você entenda e faça o seu imposto de renda de forma correta. Vem ser meu aluno. Dúvida: eu e a minha esposa moramos num apartamento cedido pelo meu sogro há 12 anos. Não pagamos aluguel para ele e não temos contrato de comodato. A dúvida: faço um contrato retroativo de 12 anos comodato? Olha só, você já mora há 12 anos. Será que não é interessante ele já fazer um usufruto? Porque aí foge dessa questão do comodato, tem muita coisa ainda que precisa ser regulamentado. Então, a gente precisa entender o seguinte, não tem rendimento. Opa, não tem rendimento, então eu não tenho que pagar. Mas existe agora um tal de valor de referência. Gente, que mundo que a gente está vivendo? Agora o Estado vai decidir qual é a referência para poder cobrar aluguel, ou para pelo menos cobrar o imposto em cima daquele aluguel que não existe. Qual o valor de referência se você quiser vender seu imóvel? Mas está aí, a Lei Complementar 214 está dando base para isso tudo. Você precisa resolver essa situação. Tem muita coisa mudando, tem muita coisa ainda sendo regulamentada. O meu conselho nesse caso, nessa situação vocês já estão há 12 anos no imóvel. E mesmo fazendo usufruto, se amanhã o seu sogro ele queira vender esse imóvel, ele pode vender, ele não está impedido. A única coisa é que ele já vai deixar isso já de forma organizada para vocês. E aí foge dessa questão, porque pode sim chegar. Isso aí, infelizmente, devido à CIB e devido à Sinter, de alguma forma vocês podem ser intimados. Vai ter que pagar ou não? Ainda tem algumas regulamentações que precisam e que, no momento que eu estou gravando, ainda não temos ainda essas informações. Mas, sim, poderá acontecer. Galera, esse é mais um vídeo Pergunta Sem Frescura, hashtag Pergunta Sem Frescura, a sua dúvida vira um vídeo. Pô, você não deu o joinha?
não compartilhou para aquele amigo que está precisando? Ou então, se mesmo assim, depois de todas essas explicações, ainda ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, porque diariamente eu venho aqui e respondo a você. E se você deixar com a hashtag Pergunta Sem Frescura, sua dúvida vira um vídeo. E até a próxima. Valeu, galera!